Tem uma mensagem final aí para a mulherada que está atravessando essas tempestades aí do pós-divórcio, né? O que vocês diriam para elas, Tati, Renata? Eu fiquei sabendo que a gente ia ficar 1h30 conversando. Essa é a vontade, né? O plano era esse. Olha, queria retomar um ponto do que a Tati falou, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar nas carreiras das mulheres, assim, principalmente mulheres periféricas, mulheres pretas. Eu tenho estudantes, sou professora universitária, que engravidaram durante a graduação, né? Então elas têm que parar, algumas têm, assim, essa rede de apoio e uma força interna também, uma sanidade mental para voltar a estudar depois que a criança está com 3 anos, 4 anos, depois que passou a tempestade, né? Então, não abandonar, né, esse sonho intelectual, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que olhar, porque é um desejo também, né? Eu cheguei a ouvir, né? Você quer tudo, você quer ser mãe, você quer ser artista, você quer ser doutora. Eu quero ser tudo, né? E ouvi também, e não foi do meu ex-companheiro, nenhum homem quer uma mulher doutora, né? Então, também já ouvi. Eu diria assim, para as mulheres e para os homens que vão nos escutar, né? O relacionamento eu vejo, assim, ao mesmo tempo eu agradeço por ter acabado, infelizmente acabou como acabou, e hoje eu vejo, assim, que não dá para ser equilibrado muitas vezes. A Tati, ela vive uma situação maravilhosa de privilégio, mas a gente pode encontrar meios de compensar, sabe? Eu não posso dar esse dinheiro todo, mas o que eu posso propor para minha ex-companheira... Total. Que possa subsidiar um sonho dela, né, uma vontade dela, da criança, né, que seja algo em termos de serviço que eu possa fazer pessoalmente, né. O que eu acho que não dá é para ficar ali, eu não posso, eu não tenho, eu não tô bem. Porque a gente também não pode, não tem, às vezes não tá bem, né. E acho que nesse sentido, gente, o que eu diria para as mulheres também é que a gente consegue fazer tudo, o que a gente sonha em fazer, de quando a gente não tinha filho para o momento que a gente tem filho e filha, né? Então agora, por exemplo, eu queria muito fazer um pós-doc. Era um sonho, estou mais de 2 anos planejando. E cheguei à conclusão de que para fazer esse pós-doc eu tenho que fazer com a Benedita e com o Francisco, né? Então a gente vai todo mundo viajar, a gente vai todo mundo junto, tirou passaporte, tirou visto, com muito planejamento, porque tudo custa dinheiro, né? E eu falei, as crianças vão comigo, porque infelizmente eu não posso falar, olha, as crianças estão indo para São Paulo, elas vão ficar aí 1 ano com você, né? Eu não posso falar isso e dar, sei lá, R$2.000 de pensão para a pessoa alugar a própria casa. Ela tem que ter a própria casa, ela tem que ter o próprio trabalho, e o valor que eu desse de pensão, ele tem que ajudar na composição do orçamento, não pode ser todo o orçamento, né? Então, eu diria para as mulheres não desistirem do que elas querem fazer, né? Não enterrarem a mulher que elas foram antes de serem mães. Essa história de que você enterra a mulher para nascer a mãe não existe. Elas precisam ser amigas, elas precisam conviver, né? E é isso que eu estou tentando fazer, né? Assim, e quando eu falo na internet, tenho falado menos, mas quando eu falo, eu recebo muitos retornos de mulheres que falam: que bom que você publicou isso, que bom que você compartilhou isso, porque às vezes a gente sabe que não é só com a gente, mas é muito ruim você não ter com quem conversar, com quem falar, né? E sempre vir esse julgamento, porque você quer namorar, porque você quer estudar, porque você quer viajar, porque você não quer mais morar com a mãe, por exemplo. Mora com a sua mãe que é mais fácil. Não, quero morar sozinha, quero ter meu espaço, né? E daí preciso que alguém fique com a criança, assim, e preferencialmente o pai, né? Então, eu acho que a gente tem que falar muito sobre casamento, falar muito sobre profissionalização, falar muito sobre separação, sobre criação de crianças. E hoje, para mim, só para eu concluir aqui, que eu falo muito mesmo, eu acho assim, que se eu não tivesse a Benedita e o Francisco, eu não estou dizendo para as mulheres terem filhos, tá? Tenham se vocês quiserem, mas eu tenho plena consciência que eu seria uma pessoa realmente pior do que eu sou, né? Porque eu era mais mimada, levei umas cacetadas, tive que aprender a levantar sozinha. E eu gosto da pessoa que eu sou hoje, né? Eu só não acho que a gente precisa levar tanta cacetada, né, para chegar a alguns lugares de realização. Acho que a gente tem que acabar com essa cultura do sofrer para crescer. E assim, a Benedita e o Francisco são as pessoas que me fizeram buscar realmente o meu melhor, porque só tem comigo, né? Elas só contam comigo nesse momento, né? Então, eu tento buscar fazer as coisas com prazer, com diversão, mas também com muito pé no chão, né? Então, aprendi
Responsabilidade. Aprendi a pisar melhor, assim, no chão, né? Por conta das crianças. Acho que é isso. Obrigada, Joyce e Tati. Imagina, Tati. Olha, uma coisa que me ajudou demais nos últimos anos é ter me aproximado muito das minhas amigas de mulheres, porque eu sempre tive um monte de amiga mulher, mas eu acho que quando chega na minha idade, que os pais já estão bem idosos, meu pai tem 81, minha mãe tem 75, começa a ter essa angústia de quem é minha família, né? E isso foi muito sofrido, inclusive, para eu decidir me separar. Eu não estava feliz no casamento, mas o Pedro era minha família, porque eu pensava, eu sou filha única, eu não sou aquelas famílias enormes que tem um monte de primo, que o Natal tem 30 pessoas, nada, assim, minha família, eu sou filha única, fui neta única a vida inteira, os meus tios são completamente distantes, eu não falo, então o Pedro era minha família, eu tinha esse pavor, né, quem é a minha família? E o que me deu muita força foi começar a tratar as minhas amigas, não daquele jeito, só liga quando tem problema, ou para tomar uma cervejinha na sexta quando libera uma folga. Não, eu comecei a tratar como família, irmã. O que você precisa? Você quer que eu vá aí? Quer que eu te leve uma comida? Quer que eu fique com o seu filho para você poder sair? E comecei a me aproximar de quem podia ter essa troca comigo. E isso mudou a minha vida. Então, fala muito, né? Virou meio lugar comum a coisa do rede de apoio, mas isso me fez, assim, ter coragem para tudo que eu fiz nos últimos 7 anos da minha vida, eu fiz a partir da minha amizade com mulheres. Isso me fortaleceu, assim, tremendamente. E abrir esses grupinhos, né? Abrir mais mulheres de profissões diferentes, de cidades diferentes, mulher, isso é um negócio, eu comecei a ler mais livro feminista, então isso realmente me fez muito bem. Maravilha. Vocês estavam falando, eu estava lembrando que tem uma música eu também passei por esse processo de correr atrás do prejuízo depois de enfrentar a maternidade, porque as pessoas diziam, você não vai fazer mais nada. Depois de ser mãe de 4 filhos, eu me tornei arquiteta, eu me tornei pesquisadora, independente, fui estudar psicanálise, fui me embrenhar em coisas que antigamente nem passavam pela minha cabeça de fazer, me tornei aí ativista, me relaciono com uma quantidade grande de mulheres, sempre ouvindo, sempre buscando aprender cada vez mais e tal. E eu lembro que teve uma música que eu ouvi, eu gosto muito da Angela Rorô, então eu ouvi numa música onde ela reclama da mãe, onde ela fala que muitas vezes a mãe, por essa sobrecarga, ela acaba indo para um lugar de prejuízo para o relacionamento entre ela e a filha, entre ela e o filho, né? Isso é muito sério. Não estou culpando a mãe por conta disso, mas é algo que pode muitas vezes acontecer. Então tem uma música da Angela Rorô, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é meio nesse sentido. E aí tem uma frase lá que ela diz, você antes de mãe é uma mulher. E isso ficou rodando na minha cabeça e me fortaleceu em muitos momentos, porque é como a Renata falou e a Tati está reforçando aqui. Antes de sermos mães, somos mulheres. E antes ainda de sermos mulheres, somos pessoas com necessidades, com sonhos, com fracassos, com vitórias, com uma série de coisas que a gente precisa realizar na nossa vida, com o nosso ritmo de crescimento. Casar ou se relacionar mais intimamente, morar junto, seja poligamia, monogamia, tanto faz, não importa. Se relacionar com outro faz parte desse processo de crescimento. Então não é bacana que a maternidade seja usada como uma criminalização dessa busca de autoconhecimento através do relacionamento. Então os relacionamentos eles podem e devem terminar quando eles não oferecerem mais nenhum tipo de crescimento, de respaldo para nosso desenvolvimento humano, mas se houve a criança no meio disso tudo, ela não deve servir nem de instrumento de criminalização, nem como gaiola dourada para aprisionar mulheres, e os homens passou da hora de entender que não dá para ser ex-pai, dá para ser ex-marido, ex-pai não dá, e que filho é prioridade das mulheres, sim, mas é principalmente prioridade de toda uma sociedade, e isso significa que é fundamental que eles assumam o papel deles e cuidem dos filhos da mesma forma que cuidam de si próprios.